Saludos, 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 hermosos y hermosas. ¿Qué tal? A tope. Bien. Estamos na terceira parte da nossa série. A série O Estado Democrático de Direito, do minimalismo à inexistência total. Nessa terceira série, nós vamos dividir em 2 vídeos. O vídeo A e o vídeo B, porque nós queremos, no vídeo B, trazer para vocês uma visão, mesmo que superficial, mas procurando fazê-la total, do texto do projeto de lei da reforma previdenciária do senhor super hiperministro Paulo Guedes. No vídeo 1, trataremos de alguns assuntos relativos a esta pasta. Portanto, o superministro Paulo Guedes, economista de terceiro escalão, conforme amplamente divulgado pelos economistas e pelas mídias especializadas, ele traz obcecadamente a reforma da Previdência e atrelada à mesma, que é o plano A, virá o plano B, que nós falaremos ao final. Antes de adentrarmos no cerne do assunto, temos que repassar, nem que seja rapidamente, um pouco da vida pregressa desse economista. Contra Paulo Guedes foi aberta investigação pelo Ministério Público Federal, do Distrito Federal, por supostas irregularidades na gestão de dinheiro de fundos de pensão de estatais. Sim, estatais. Ele quer privatizar tudo, mas ao que parece ele já mamou muito das tetas das estatais. O despacho de instauração dessa investigação do MP aponta a apuração de 2 possíveis irregularidades, a saber, crimes de gestão fraudulenta ou temerária de instituições financeiras equiparadas e emissão e negociação de títulos mobiliários sem lastros ou garantias. Imagine isto refletido na poupança depositada pelo trabalhador no banco ou na instituição financeira. Também, Paulo Guedes lucrou em apenas 2 dias 600 mil em fraudes na Bolsa, em um esquema em que ele usava o tão odiado BNDES. Então, hermosos e hermosas, feito esse breve introito só de algumas acontecências da vida pregressa de Paulo Guedes, um caráter moral, ético e ilibado que compõe todo o governo de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e seus filhos, imprescindível trazer a vocês o conhecimento de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, parou no tempo. Ele não está de volta ao passado. Ele permanece no passado durante mais de 3 décadas. Na cabeça dele continua pululando a reforma previdenciária nos mesmos moldes e lindes da reforma feita na ditadura de Pinochet no Chile. E, fato notório, bem se sabe quem enriqueceu com essa reforma e quem foi destruído. Os trabalhadores foram destruídos. Quem se enriqueceu? Os bancos, os empresários, os especuladores. Os proventos, mesmo com uma série de medidas que o governo do Chile vem fazendo durante anos, porque essa reforma
se tornou um caos para o trabalhador, os rendimentos das pessoas que conseguem receber não passam de 30%. Isto é das que conseguem, porque muitas pessoas de mais de 70 anos estão se matando pelo simples fato de não terem mais um centavo para se manterem vivas. É essa a justiça social, o cuidado com que Bolsonaro e governantes e seu posto Ipiranga têm para com o povo, para com todos vocês. Toda essa probidade, essa moral, essa anticorrupção. Pois bem, continuando. No modelo implantado na ditadura Pinochet, modelo de privatização da Previdência, o dinheiro guardado pelos trabalhadores é administrado por empresas privadas. Faturam, lucram, que podem investir essa quantia no mercado financeiro. O que, obviamente, você não precisa ter muitos neurônios na cabeça, ser tão inteligente para saber que isto só traz benefício para as instituições financeiras. Óbvio que há sim distorção na Previdência, causado pelo envelhecimento da população, mas também as causas são outras. Falta de depósitos em conta, por exemplo, falta desse recolhimento. Mas isso também veremos daqui a pouco. Então, entendemos sim que deva haver algumas modificações, mas não esse assassinato que está sendo proposto. Ademais, embora dizem isso, eu não sei que a equipe econômica deseja incluir nessa proposta os militares, estes não pretendem abrir mão do privilégio. Por exemplo, Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, defende regime diferenciado para militares. Eu pergunto como ficam os juízes, desembargadores, ministros, porque serão tidos como simples servidores públicos e entrarão na regra? Nós vamos ver depois no segundo vídeo a questão dos políticos, se isso realmente vai passar. Pois bem, prosseguindo. Cumpre ressaltar que no Chile a reforma aconteceu em plena ditadura do governo Pinochet. Só ocorreu exatamente porque estava em um período de ditadura, devido às enormes perdas para a população, principalmente os mais pobres. Por outro lado, ganhos estratosféricos para banqueiros, empresários, especuladores, etc. E ao que sabemos, é isso que estamos tendo no Brasil, daí essa reforma, nós estamos na realidade vivendo um período de ditadura sim, acreditem ou não. Temos ascensão de nazistas, fascistas, ditadores, quadrilhas, milícias, tuitagens, fakeagens e etc, etc, etc. Ademais, importante dizer que o modelo de capitalização individual de previdência não se mostrou nada viável nos moldes que foi implantado no Chile. O resultado, vocês têm a internet aí, vocês podem abrir e vocês podem pesquisar e ver. Ressalto que o chefão, a quem os brasileiros todos têm que se ajoelhar servilmente,
Os Estados Unidos, lá eles continuam com a previdência no modelo de repartição simples, como havia no Brasil, com a responsabilidade do governo pelo pagamento das aposentadorias. O mesmo no Japão e em muitos outros países. Como eu acabei de falar, o modelo que se adota no Brasil é o da repartição simples, onde todos os trabalhadores e empregadores fazem contribuições para o mesmo fundo, responsável para fazer o pagamento de todas as aposentadorias. A partir da privatização da Previdência, cada trabalhador será obrigado a fazer sua própria poupança, objetivando a sua aposentadoria. É o tal regime de capitalização. Deverá depositar 10% de seu salário. Também devemos observar que muitas empresas sequer depositam o que lhes é obrigatório nessa conta da Previdência, sequer fazem esse recolhimento, e muito menos, descaradamente, depositam o que descontam do salário do trabalhador. Obviamente, isto contribui assaz para coma o rombo na Previdência de 500 bilhões de reais. E este rombo, esse dinheiro não é recebido simplesmente porque não interessa prejudicar as grandes empresas inadimplentes, criminosas, porque é crime não se depositar o valor que se deve e o valor que é descontado do trabalhador. Não há vontade política, não há interesse, não cobram como deveriam cobrar, como cobram a pessoa física no imposto de renda. E isto leva a prescrição, leva a falências fraudulentas, leva a anistias, leva a negociações pífias, inaceitáveis, a longuíssimo prazo, pagamento com moedas podres, etc. Obviamente, isto que vem acontecendo há anos, com certeza, criou e cria desequilíbrios sérios no fundo previdenciário. Mas veremos em um próximo vídeo que iremos fazer que na realidade nem assim existe esse rombo. Ora, hermosos e hermosas, será uma enxurrada de depósitos entrando nos bancos e instituições financeiras todos os meses. 10% do salário do trabalhador sem cota patrimonial. Dissemos que esse dinheiro depositado em conta em nome do trabalhador, mas mesmo sendo depositado em nome do mesmo, as empresas privadas que administrarão este fundo investirão o dinheiro como bem melhor lhe apetecer. E como forma de lucro, também cobrarão taxas de administração dos filiados. Além disso, sabe-se que, como dar-se-á garantia de que essas empresas não sumirão, não falirão, não acabarão com o dinheiro suado do trabalhador que contribuiu durante meses e meses, anos e anos e anos. Muitas empresas falem no Brasil. Isso é comum demais aqui, como houve lá no Chile. Qual a garantia de quanto ao final, efetivamente, o trabalhador receberá? Será que ele receberá alguma coisa? A proposta da reforma da Previdência, apresentada pelo governo, institui idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres para se aposentar, e 40 anos de contribuição, tornando-se obrigatório no Brasil uma idade mínima de 65 anos para qualquer pessoa que queira se aposentar.
Esta idade não foi ainda fechada nem definida, ela funciona como uma cláusula de negociação. Para que a reforma tramite com maior velocidade, a equipe econômica, liderada pelo Guedes, pretende aproveitar o projeto já encaminhado ao plenário pelo governo Temer, visto que o mesmo já passou pela etapa de comissões. E como a mudança do sistema não estava prevista na reforma de Temer, será preciso incluir essa e outras alterações no texto. E isso vai se dar através de uma manobra chamada de emenda aglutinativa. Lindo, maravilhoso, belo, democrático, honesto. Temos que acrescer a tal carteira de trabalho amarela e verde, onde, o trabalhador escolherá qual das duas irá preferir, se a CTPS azul ou essa excrescência escravocrata que é a verde e amarela. Nessa, vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier, vale até dançar homem com homem e mulher com mulher, vale matar para enriquecer os mais ricos e abastados. Certamente, o trabalhador é a parte mais forte da relação empregatícia. Ele está investido de uma sólida capacidade de barganha, sabe impor ao empregador os seus termos e assegura todos os seus direitos. Blá, 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 blá. Trabalhador não escolhe nada, abaixa a cabeça, engole seco e aceita o que lhe é imposto, porque ele tem seus compromissos e sua família para manter. Eles falam esses textos ridículos, como se nós fôssemos iguais a eles, idiotas e medíocres. Instalada a escravização em pleno século XXI. Retorno à Idade Média. Hermosos e hermosas, a carteira verde e amarela, que deve ser toda manchada de sangue, tira do trabalhador qualquer possibilidade de acesso à previdência social. Em suma, reforma contempla capitalização, que significa simplesmente, em simples palavras, pegar o dinheiro dos pobres e entregar aos bancos. Lembremos, Guedes é banqueiro e muitos lá no governo também. E, consequentemente, esses mesmos bancos e essas mesmas instituições financeiras irão pegar boa parte do FGTS dos pobres. Essa é a reforma da Previdência, não para o trabalhador, mas para os banqueiros empresários. Não foi o trabalhador e nem o aposentado que criaram o tal rombo na Previdência, sendo necessária essa reforma. Inclusive, esse governo Bolsonaro, pautado em gerir, em salvaguardar o direito dos mais fracos, dos pobres, dos hipossuficientes, da população brasileira, ele estuda uma proposta para que o trabalhador abra mão de férias e do 13º, já existindo inclusive base legal para tal com a reforma trabalhista que houve, já em vigor há pouco mais de um ano, que permite que o acordado prevaleça sobre o legislado. De irrenunciáveis, os direitos trabalhistas passaram a ser
inexistentes. Com relação a Guedes, que deseja uma reforma previdenciária, mas de livre e espontânea pressão, ele afirmou que, se a reforma não passar, ele tem um plano B. E o que é o plano B? O plano B é a desvinculação do orçamento da União, dirigido principalmente à saúde, educação, abono salarial, seguro-desemprego, alguns etc. E o Rodrigo Maia, que prometeu que a reforma passaria em 3 meses, disse que qualquer pessoa pode se aposentar com 80 anos. Mesmo no Brasil, nos estados, nas cidades mais desenvolvidas, a vida relativa do homem seja de 72 anos e pouco. Esse cara nunca deve ter trabalhado de verdade. Deve ter sido sempre servido, sempre com a bunda na cadeira, com dinheiro para fazer tudo o que bem lhe apetece. Os seus joguinhos tenebrosos, os seus joguinhos anoitecidos, os seus joguinhos podres. Então, hermosos e hermosas, esta é a primeira parte do nosso vídeo sobre o Ministério da Economia e a Reforma Previdenciária. Agora, no próximo, nós vamos tentar trazer para vocês uma visão mais completa do texto que vazou da reforma. E é isto aí. Nosso desejo é apenas de ajudar, de trazer a vocês a informação de uma maneira limpa e imparcial. Que todos estejam na santa paz. A tope, agur, a ver.